Na última reunião do Copom, que aconteceu entre os dias 16 e 17 de março, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, subiu pela primeira vez em 6 anos. A Selic vinha de uma tendência de baixa desde julho de 2015, que foi quando ela atingiu a marca de 14,25% ao ano. A primeira baixa, efetivamente, aconteceu só em outubro de 2016, mas desde lá ela só vinha caindo. Até essa última reunião do Copom, ela tinha chegado a uma marca recorde de 2% ao ano, mas agora a Selic subiu 0,75 ponto percentual e chegou a 2,75% ao ano. Segundo o Copom, essa decisão foi tomada para evitar que a inflação suba acima da meta do governo, já que a economia está mostrando alguns sinais de melhora apesar da pandemia. Mas algumas pessoas podem se perguntar, mas inflação não é quando os preços começam a subir demais? O que isso tem a ver com juros? E como é que o Copom consegue definir isso? Vem com a gente para entender tudo isso aqui no nosso primeiro vídeo de economia do Política Sem Textão. Uma das primeiras perguntas que deve vir à sua cabeça quando você ouve a palavra Selic é: o que significa Selic? Não é nenhuma palavra gringa, né? Não é uma palavra estrangeira nem nada disso. Selic é uma sigla que se refere a Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Eu ainda não entendi o que significa Selic. Ok, é normal ficar um pouco confuso com isso. Vamos começar do começo. Antes da taxa Selic, como a gente conhece hoje, o Brasil tinha um outro método para calcular os juros. E esse era conhecido como Sistema de Bandas de Juros. Esse sistema nem é tão antigo assim. Ele começou a funcionar lá em 1996. Só que, como você provavelmente nunca ouviu falar dele, dá para deduzir que ele não durou muito tempo. E em março de 1999, esse sistema foi extinto de vez e a taxa referencial Selic passou a ser a única taxa de juros do país. A taxa Selic, na verdade, já existia desde 1979 e ela surgiu juntamente com o próprio Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Selic, que é o que dá o nome à taxa. O Selic é o que se chama de uma infraestrutura do mercado financeiro e é onde as instituições financeiras, como os bancos, por exemplo, compram e vendem títulos públicos federais. Basicamente, esse sistema garante que em uma negociação o título vá para o comprador e o dinheiro vá para o vendedor. Pode parecer meio óbvio agora, mas é que lá na década de 70, quando o sistema não existia ainda, a chance de fraude nessas negociações era muito grande. E esse sistema não é acessível para o cidadão comum, tá? Só para as instituições financeiras. E o Banco Central usa justamente essas transferências como base para calcular a taxa Selic, ou seja, a taxa básica de juros. Não vale a pena a gente falar aqui dos cálculos que o Banco Central usa, mas pelo menos está explicado o nome. Diego, você falou um monte de coisa que eu nem vou ter acesso. O que isso tem a ver com inflação e com juros? Bom, entre nós, meros mortais, os juros vão afetar principalmente os financiamentos, os empréstimos em banco e o cartão de crédito. Uma taxa básica de juros mais baixa diminui também os juros nessas operações financeiras, o que acaba incentivando as pessoas a financiar um carro ou a comprar a prazo no cartão de crédito, por exemplo. Mas com uma taxa básica de juros mais alta, os custos das parcelas aumentam e com isso a tendência é que as pessoas evitem fazer essas operações justamente para economizar dinheiro. Ou seja, juros mais altos desestimulam o consumo. É justamente por isso que, quando o Copom quer controlar a inflação para ela não subir, ele vai lá e aumenta a taxa Selic, porque aí a famosa lei da oferta e demanda cuida do resto. Menos gente querendo gastar dinheiro significa menor demanda, ou seja, menos gente comprando. Com menor demanda, mais produtos ficam na prateleira ou no estoque sem serem comprados. E isso força os produtores e os vendedores a baixar os preços para conseguir vender e não perder dinheiro. Beleza, a gente entendeu como que o Copom usa a taxa de juros para controlar a inflação. Mas até agora eu não falei o que é o Copom em si e como que ele funciona. Reni, explica aí pra galera. Dentro da chamada macroeconomia, ou seja, a economia analisada de uma forma mais geral, existem
3 tipos de políticas econômicas adotadas por um governo, basicamente. A política fiscal, que concerne os gastos e as arrecadações públicos, a política cambial, referente à taxa de câmbio e às operações cambiais, e por fim, a política monetária, o objeto do nosso estudo aqui. Monetária, como o próprio nome sugere, tem a ver com dinheiro, com moeda. A política monetária está relacionada ao controle da quantidade de moeda em circulação pela economia. E o controle da moeda é feito justamente por uma autarquia especial que até pouco tempo era vinculada ao Ministério da Economia, mas hoje é independente. Estou falando, claro, do Banco Central. Um dos órgãos que compõem o BC, ou Bacen, depende da intimidade de cada um, é o Comitê de Política Monetária, o Copom. É justamente esse grupo que vai se reunir de tempos em tempos para definir a taxa básica de juros ao ano do país. Participam das decisões o presidente do Banco Central, atualmente é o Roberto Campos Neto, e os 8 diretores da instituição. Vale uma nota aqui que todos esses 9 componentes são indicados pelo presidente da República e passam antes por uma sabatina, uma aprovação do nome no Senado Federal. Mais uma questãozinha que é recente, a aprovação da autonomia do Banco Central, que definiu que o presidente do banco vai ter um mandato fixo de 4 anos, não coincidente com o presidente da República. Da mesma forma, para os diretores, estes, no caso, vão ter também mandatos que não serão coincidentes com o mandato do presidente do banco. Tá certo, já falei demais. Vamos logo a um jogo rápido sobre o Copom. O comitê se reúne 8 vezes por ano, a cada 45 dias. A data em si não importa muito, porque até o próprio Banco Central ressalta que o que é analisado, o que são analisados são os números, as conjunturas, os cenários e não as datas em si. A próxima reunião, fica aqui uma nota, será no dia 5 de maio. As reuniões normalmente acontecem em 2 dias seguidos, às terças e quartas-feiras. Uma semana antes é o silêncio dos componentes do Copom, eles não podem falar nada, dar entrevistas, etc. Ficam numa quarentena, para usar um termo agora da moda, para justamente poder analisar esses números com frieza e independência. Então, geralmente as reuniões do Copom acontecem às terças e quartas, 2 dias seguidos. Ao final do segundo dia é publicada a decisão, junto com um comunicado com poucas informações, para que na semana seguinte aí seja publicada, divulgada a famosa ata com todas as mínimas explicações sobre o porquê da decisão que foi tomada. O Banco Central, como já falamos mais na parte introdutória, visa o cumprimento das metas de inflação. Esse ano, para a gente ter uma ideia, a meta estipulada é de 3,75%, com 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 5,2%, então está pertinho do teto da meta, o que chama a atenção, claro, dos analistas do Copom e do Banco Central. Beleza, o ataque à inflação é o centro da coisa, mas o andamento dos preços não é o único fator levado em conta quando se toma um veredito a respeito da taxa Selic. Tem outros componentes nessa equação, como a situação das contas públicas, olha a política fiscal aí com o seu impacto. Tem também o desempenho da atividade econômica, crescimento, retração, como é que estão os setores. E por fim, o cenário externo, claro, como é que estão os PIBs dos países lá fora, sobretudo aqueles que têm relação com o Brasil, e como é que anda a taxa de juros lá fora também. Isso tudo é levado em conta na hora de se tomar uma decisão para se mexer nos juros, sempre ressaltando, visando combater a inflação, deixar ela
dentro da meta estipulada, do intervalo de inflação estipulado por uma comissão, tem um nome certo aqui, é o Conselho Monetário Nacional que define essa meta de inflação. Então, depois de assistirem a muitas apresentações, verem vários gráficos, etc., os diretores e o presidente do Banco Central votam a respeito da taxa Selic para subir, para descer, para manter, e para subir quanto, para descer quanto. E na última reunião foi unânime, os 9 votaram pela decisão de aumentar em 0,75 ponto percentual de 2 para 2,75 ao ano a taxa Selic no país. Para entender tudo isso melhor, nós vamos entrevistar aqui um representante da assessoria de investimentos Maestro, que sabe tudo sobre o mercado financeiro e as operações de mercado, para nos contar um pouco todos os impactos da mudança na taxa de juros e entender o que o Copom quis dizer em sua ata a respeito desse aumento. Se a taxa de juros é o principal mecanismo para tentar segurar a inflação, tem alguma outra forma na alçada do governo que ele pode lançar a mão para isso também? Gastar menos. Gastar menos só. Existem 2 formas que você consegue acabar acelerando isso, tá? Se ele gastar muito e gastar mal, tá? E se ele colocar uma taxa de juros no nível que acelera demais a economia a ponto da oferta não conseguir suprir. Tá? Então você acaba gerando inflação nesses momentos. Não é o caso hoje. Tá? Qual é o caso hoje? A gente tem visto aí, obviamente o câmbio passa por isso, mas o preço das commodities em reais, tá, eles têm subido faz muito tempo, tá? Já tem aí um bom tempo subindo. Isso encarece um pouco o custo aqui e isso acaba sendo repassado. Tá? Isso parece ser um choque transitório, ou seja, não é um choque permanente. Isso vem lá de fora, tá? Por conta das commodities, isso não está afetando só o Brasil, afeta todo mundo. Mas por conta da depreciação da moeda brasileira, também por conta dos riscos fiscais, etc., a percepção disso é maior. Como é que passa isso na nossa mão? O Banco Central, na própria ata hoje, ele chega a comentar isso mais de uma vez, na ata da reunião que ele soltou hoje na terça-feira. Por exemplo, o custo de transportes. Então, a gente chegou a ver o IPA, né? A gente chegou a ver a inflação de alimentos muito alta no final do ano passado, mas hoje o que tem sustentado ela em termos mais altos é a parte de transportes, combustíveis. Eu queria justamente que você explicasse um pouco disso, essa relação da política monetária com a política fiscal. Por que o desequilíbrio fiscal pode ser um produtor de inflação, digamos assim? Então, o governo, em algum momento, ele aprova um orçamento, mas ele vai lá e vota o orçamento. Olha, esse ano, né, o orçamento do ano que vem é tanto, normalmente ele aprova no ano anterior. Tá? Aí o Banco Central vira para o Ministério da Economia, né, governo, vocês vão entregar o fiscal, né, o que está aqui no plano fiscal? O governo fala, vou sim. Aí o cara começa a cortar juros. Aí começa a chegar perto do ano, o cara começa a fazer crédito suplementar, agrada um partido, né, começa a fazer uma coisa aqui, o Ministério ali, precisa fazer não sei o que lá, e começa a gastar mais. Aí cria um programa do nada, cria um PAC, cria Minha Casa Minha Vida, turbina, enfia mais dinheiro, pega, né, injeta dinheiro do BNDES, empresta para amigo do partido e tal. Né? Eu não quero dar uma conotação política aqui, mas acaba sendo inevitável, perdão. E, cara, isso acaba acelerando um pouco a economia demais. E aí o Banco Central acaba tendo que subir os juros para controlar esse excesso de gasto do governo. Tá? O problema é o seguinte, quando você gasta muito e gasta mal, e você não tem aumento de produtividade, tá? Isso custa caro para a economia, isso traduz em inflação. 2 recados que o Banco Central deu, né? Primeiro, na verdade, o mais importante é esse aumento em 0,75 ponto percentual e um indicativo que pode ter um aumento em maio, dia 5, né? Na próxima reunião, em maio, da mesma magnitude. Como é que os homens do mercado, as mulheres do mercado recebem essa informação? Na ata, acho que lá no item 17, ele até comenta, ele é bem enfático nisso, que é o seguinte, ou seja, 0,75, né, a mais, tudo mais constante está dado, ou seja, é daí para cima, né? Tudo mais constante.
O que ele leva em consideração nessas horas? E aqui tem um pouco de jogo de cintura, aquela coisa de entender o que ele está fazendo. Pensa o seguinte, em vez dele subir 1,5 percentual, em vez de ele subir 1,5%, ele dá metade disso e já avisa, e eu vou subir na outra. Então, o que ele está fazendo? Ele está gastando metade disso no gogó. Ele está falando, ele já está puxando a curva, ou seja, o mercado já vai frear um pouco mais agora, porque ele, na palavra, já falou, eu já vou apertar mais na próxima. Então, o mercado ele já incorpora isso nos números. Tá? De novo, tudo mais constante. Então, se a gente imaginar que daqui até lá ficar tudo igual, ele deve dar 0,75. Se as coisas piorarem, não do ponto de vista de Covid e atividade econômica, mas assim, se a inflação continuar desancorada, ou seja, a expectativa de inflação, por exemplo, do pessoal do Focus, a inflação do mercado, continuar com uma tendência altista, né, subindo ao longo desse período, ele pode ser que ele dê mais, pode ser que ele dê 1%. Então, o 0,75 é piso, tá? Hoje, para a próxima aula. Né? Então, você tem muito tempo para muita coisa acontecer. Por exemplo, esse aumento, isso eles citam também, então assim, a velocidade, né, foi muito aguda essa segunda fase, nessa segunda onda do Covid, principalmente aqui no Sudeste e no Sul. Muito forte. Isso não está nem refletindo nos números da economia, porque os últimos números que a gente tem ainda estão indicando uma atividade aquecida. Então, como é que isso vai se dar? Nem ele sabe. Então, quanto maior essa incerteza, mais espaço ele tem que deixar aberto para essa política. O que ele não deixou espaço? Que ele vai subir e no mínimo igual ao anterior. Tem que mudar muito o cenário para que ele não suba a 0,75. Mas muito mesmo, assim, a economia tem que embicar de um jeito agora no primeiro trimestre. Assim, esse mês de março tem que ter sido uma catástrofe econômica, em termos de atividade, assim, a questão das commodities em reais tem que ceder bastante para que a gente visse o Banco Central não subir nesses 0,75. Tá? Assim, os itens mais importantes é essa parte quando ele cita a normalização da política monetária, né, uma taxa abaixo um pouco abaixo, né, ou seja, acho que ele chama de normalização parcial ali da política monetária, ou seja, e ele já soltou isso em outros relatórios, tá, que ele acha que mais ou menos a taxa de juros que não acelera a inflação que não acelera a economia e nem desacelera a economia, a taxa neutra é perto de 6, tá? 6 nominal. Então, o pessoal está imaginando que perto de 5 parece ser factível. Então, por isso que o mercado hoje acha que é algo entre 5 e 6, tá? De juros até o final desse ano. Só que, o que foi bom, e agora, né, dando um pouco, o que mudou do comunicado da semana passada para a ata hoje? Tá? O mercado estava achando que ele ia subir mais e um pouco mais rápido. Agora o mercado tem certeza que ele vai subir mais e mais rápido. O lockdown, se acontecer um lockdown completo, né, para tentar barrar esse avanço agressivo da pandemia que está acontecendo agora, você acha que tem alguma chance de isso gerar consequências o suficiente para levar o Banco Central a diminuir esse aumento da taxa Selic ou até mesmo congelar esse aumento? Sim, existe uma possibilidade não desprezível nesse cenário que você desenhou disso acontecer, ou seja, se a gente tiver um lockdown realmente amplo, né, por um período relativamente relevante, né, de tempo, isso vai sim minar um pouco da atividade econômica. Setores específicos vão, né, agravar ainda mais a crise, porque está gerando uma diferença entre atividade setorial. Então, por exemplo, o setor de serviços está no limbo, né, desde o ano passado, desde o Covid. Se você voltar com medidas de restrição mais ampla, num período relevante, isso existe o risco, sim, de você jogar a perspectiva de crescimento desse ano para baixo. E isso acontecendo, né, você também, né, vai ter também uma perspectiva aí de inflação um pouco mais para baixo. Os agentes do mercado vão começar a colocar expectativas de inflação mais para baixo. Quando isso acontece, isso dá espaço ao Banco Central poder rever sua política. Tá? É por isso que ele citou tanto na ata
e fez bastante o disclaimer de caso, né, o cenário se concretize dessa maneira, mas por existir esse balanço de riscos para os dois lados, né, pegando de novo aqui uma frase da ata, né, existe o risco da economia acelerar e ele ter que ser mais rápido e mais forte nesse aumento de juros, e existe o risco também do Covid, do cenário do Covid se agravar e jogar a economia mais para baixo, ao ponto dele não conseguir completar essa alta de juros, ou ele ter que mudar um pouco a forma como ele vai seguir nesse aumento de juros. Estava olhando aqui no site do Banco Central, eles resumindo o que analisam nas decisões, a própria ata também, que fala da inflação, das contas públicas, da atividade econômica, tudo isso que a gente abordou, e também o cenário externo. O que lá de fora mais interessa para o Brasil em termos de definição de taxas de juros? É a liquidez lá fora, Vitor? Como os bancos centrais lá fora estão se comportando, as recuperações das economias, os PIBs? O que é mais lá de fora que nos interessa? Se a gente tiver que resumir em duas essas variáveis, diria que a atividade econômica lá fora e nível de taxa de juros nos principais países que a gente tem como referência, tá? Por exemplo, Estados Unidos. Então, se a taxa de juros americana estiver mais interessante, por exemplo, que a taxa brasileira, se você é um investidor internacional, onde você vai preferir alocar seu capital? Em reais, no Brasil, ou numa moeda forte, uma moeda de reserva, como o dólar, lá nos Estados Unidos, recebendo um juros interessante, tá? Obviamente que aí vai depender do nível de juros aqui no Brasil, e essa é a resposta que eu estava querendo chegar, ou seja, acaba que a gente acaba tendo que subir um pouco os juros, para segurar um pouco esse fluxo de capitais para o Brasil, tentar equilibrar. Eu tenho mais a visão de que a gente não deveria levar em consideração os juros por conta desse câmbio, apesar de existir uma transmissão, uma contaminação para a inflação. Isso deixa o Brasil um pouco mais competitivo lá fora, né, principalmente produtor, industrial, né, e principalmente nas coisas que a gente faz bem, né, que é o agro, né, das poucas vantagens comparativas que a gente tem, que é o agronegócio. Vantagens competitivas também. Então, eu acho que isso não deveria ser uma política, mas a gente entende que já foi usado anteriormente, tá, quando isso foi mais importante. Eu acho que essas são as duas principais variáveis que vale a pena comentar aqui. É isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Política Sem Textão, o primeiro de economia aqui do canal. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse assunto todo, que é um assunto relativamente complexo também. Se tiver qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários que a gente tenta responder assim que possível, beleza? Não esquece de dar o joinha aí embaixo para ajudar na nossa divulgação. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai trazer. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço!